ficaram os esqueletos dela em New York. Na hora que a gente chegava lá no aeroporto, do lado direito tinha lá uma parte lá enorme, lá embaixo, sobre o material da exposição. O Chico, eu levei por causa do processo do Chico, a gente estudou tudo para fazer essa excursão no exterior. Agora, essa exposição era uma coisa... O Chico ficava besta de ver as coisas, tudo moderno. Agora, a firma mais evoluída naquela época não era japonesa, não. Era de base alemã, mas americana, que era a Siemens. A Siemens de matéria de eletricidade, com o negócio todo. Uma loucura. Minha gente, meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 11 de janeiro de 2010, segunda-feira. O verbete é o 1445, 4 páginas, 45 logias e 6 máximos. O tema, onicompetência consciencial. A especialidade, autoevoluciologia. Agora, definição. A onicompetência consciencial é a competência da consciência lúcida para lidar com qualquer assunto ou situação, demonstrando capacidade desenvolta ou autoridade vivencial em todas as matérias ou questões autoevolutivas. O holopensene pessoal da predominância teática do PEN na autopensenização ininterrupta da consciência. O autopoder dirigente. O descarte da vida instintual. A polivalência da consciência poliédrica. A aceitação das virtudes essenciais ou dos megatrafores exemplificáveis. A autocompreensão do poder distributivo interassistencial da megafraternidade. A consciência, quando reconhece como única soberania os domínios íntimos do próprio micro-universo consciencial. A compreensão definitiva da intransferibilidade dos auto-esforços evolutivos. Agora, na remissiologia eu falo da autossuficiência evolutiva, do nível desenvolvimental, da personalidade formada, do primado evolutivo e da quintessência evolutiva. Agora, a frase enfática. A onicompetência consciencial tem, de fato, início prático, vivencial, realístico e efetivo na condição da dispersidade e, racionalmente, só amadurece com a serenidade do serenão. Você já refletiu sobre a onicompetência consciencial? Como reage a tal assunto em relação a si próprio? Vocês olham que esse aqui talvez seja o top em matéria de filosofia que eu já trouxe como filosofia da holofilosofia. Isso aqui é um dos tops. Só certas coisas que eu acabei de ler para vocês, por exemplo. A consciência, quando reconhece como única soberania os domínios íntimos do próprio micro-universo consciencial. A compreensão definitiva da intransferibilidade dos auto-esforços evolutivos. Isso é terrível. Agora, vejam, vocês que fizeram curso intermissivo, todo mundo praticamente é obrigado a admitir essa realidade e trabalhar com isso, o que não é fácil. Agora, eu quero dizer que na teoriologia tem na palavra planetárias que está planetátias. É planetárias, tá bom? Agora, perguntas aqui. Foi dito em uma tertúlia que a principal causa da depressão é o autoassédio. Tento trabalhar meus pensamentos para melhorar esse aspecto. O que posso fazer além disso? Existe alguma causa do autoassédio? Essa é boa, né? Perguntar sobre se tem alguma causa do autoassédio. Tem sim, tem sim. Pega o dicionário, tudo que é besteira, burrice, tudo é causa do autoassédio, né? Tudo quanto é trafar, tudo quanto é erro, tudo quanto é defeito, tudo que é invirtude é causa do autoassédio, tá certo? Então agora a pessoa tem que examinar. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para a senhora é o seguinte: examina bem
por que você tem o autoassédio. Qual é o fator desencadeante? Qual é a causa? Qual é a bola de neve que cresce? Tem alguma coisa. Há alguma coisa, uma insuficiência, alguma coisa que você não está satisfeito. É isso que faz o autoassédio. Presta atenção. Agora, autoassédio é tudo que é em virtude, que é defeito, que é vício da pessoa, é autoassédio. A análise com intenção qualificada da rede de apoio pessoal, benemérito de nossa vida e do nosso familiograma, podem tornar os fatos mais claros e desencadear conhecimentos retrocognitivos sadios? Podem. Quando fazemos esse movimento, de que forma acionamos o mecanismo paragenético holobiográfico? A hora que você faz isso, você começa a notar as diferenças que tem no seu convívio com as pessoas. E você começa a ver aspectos das pessoas que você não tinha visto até aquele momento. Então, isso tudo muda o holopensene da pessoa. Por isso que retrocognição é um fenômeno abrangente que mexe demais com a pessoa em todos os setores de manifestação da vida da pessoa. Agora, o familiograma, o levantamento, vamos dizer, do elenco familiar, da família nuclear, é muito bom para começar a pessoa a examinar o resto do elenco evolutivo, do grupo evolutivo dela. Lembrando que esse grupo evolutivo, todo mundo tem isso na base de milhões de pessoas. Não são poucas pessoas, não. E lembrando também aquele meu princípio, se uma família tem 17 membros, ela tem todo tipo de consciência já. O 17 já tem representante das diversas áreas da evolução. Por que razão os amparadores escolheram o planeta Terra para a ressoma do EM? Devido ao processo de relação do planeta Terra com o planeta dele. O que o senhor vislumbra de potencial na lucidez do EM relativo ao respectivo processo de pré-mãe e curso intermissivo? O potencial dele era, como eu já falei, presta atenção, que isso é ele que falava. Eles pediam para ele, mas você, lá no seu planeta, você era o quê? Faz um exemplo aqui para nós. Assim, eu era um engenheiro de Furnas. Vocês têm uma ideia, era isso que ele era. E era o nível dele mesmo. Muitas coisas eu não conhecia. Ele, por exemplo, reconhecia que eu, em matéria de parapsiquismo, essas coisas, que entendia muito mais do que ele. Então, nesse aspecto, ele era um filho mesmo, comigo. Entendeu? Na tertúlia de sábado foi falado que a oratória, a eloquência e a retórica estão ultrapassadas. Poderia aprofundar? Quais livros você indicaria para o estudo da interlocução e da dialética? Ou você não quer falar sobre isso? Interlocução e dialética. Seria bom você falar alguma coisa aí de dialética. Quem é que a pessoa divide e lê, que é o nosso amigo aqui? Ele lê para ele entender isso. Porque eu já acabei com a oratória, a eloquência e a retórica. Agora, seria bom ele também saber, né, que a gente está acabando com a erística, com a maêutica, e outra coisa, certos processos aporéticos, não são todos que valem a pena. Quer saber mais sobre a questão da... o processo que ele quer saber, interlocução e dialética. Interlocução. A dialética, ela tem um nascimento na Grécia, né, principalmente a partir de Platão, né, através dos diálogos também de Sócrates, mas só Platão é que desenvolveu a maêutica de Sócrates, e a dialética seria, vamos dizer assim, o discurso, o debate, seria a própria dialética, nasceu daí, essa origem grega. Depois ela passou por vários filósofos, mas principalmente quem desenvolveu foi o Hegel. Ele desenvolveu isso com novas questões em relação à própria dialética. Ele aperfeiçoou isso a partir a partir também dessa questão do diálogo socrático. Ele desenvolveu a partir da tese, antítese e a síntese. Quer dizer, existiria a fusão da tese com a antítese, que surgiria a síntese. Então, é um aproveitamento da questão da tese. A tese é uma afirmação
Mas isso aqui coisa muito mais ampla. E a antítese seria vamos dizer assim, uma negação ou contradição da tese, e aí se aproveitaria as duas questões, se fundiria e tiraria o que é aproveitável daquilo. É perfeito. Você deu a síntese da situação. Isso também foi desenvolvido depois por Marx, o próprio Adorno hoje em dia. O Adorno que entrou na dialética negativa. Agora, uma coisa que eu acho também que seria bom é a pessoa entender que você vai chegar numa síntese, a pessoa precisa entender a análise. Então, para entender a dialética, eu sempre falei isso. Seria bom a pessoa estudar a hermenêutica, que é a analíticologia, isso que eu vivo falando aqui. A exegeticologia, que é análise. A análise... A análise está aí dentro disso aí. Está aí dentro como um dos fundamentos para você tirar da tese e antítese e surgir a síntese, que seria o aproveitar de tudo isso. Uma outra coisa que eu quero só chamar a atenção mais uma vez é o seguinte: eu não sou nem da dialética, nem da oratória, nem da retórica, nem da eloquência, nem do processo da erística. Mas eu gosto do processo da interlocução. Isso é interlocução. Então, se nós formos entender o que isso significa, é o diálogo normal, é o coloquialismo, mas útil, técnico, bem feito. Então, isso acaba com todo o processo dessa moldura literária e que eles colocaram de fantasia com o passar do tempo para dar expressão para o problema intelectual, que eu acho isso burro. Então, na interlocução, não. É isso que nós estamos fazendo aqui, ó, interlocução. Entendendo? Uma coisa bem clara, é o que eu tento fazer com vocês. Porque senão, eu vou começar a fazer considerando que... E vou fazer 20 considerando. Vocês já pensaram? Como é que fica? De vez em quando tem gente que faz isso. No tribunal está cheio de gente que ainda faz. É ou não é? Então, como é que fica? Então, lembre-se da interlocução. Entenda bem isso que a pessoa vai entender o resto. Então, a própria dialética nasceu da interlocução, da discussão, né? E a confabulação da história, que dá a confutação, que é a refutação. Agora, ela pode ser utilizada, é lógico, ser utilizada, inclusive, em próprias questões da natureza, acontecem exemplos dialéticos. Ela não é só uma retórica. Agora, para o nosso amigo, seria bom chamar a atenção para esse verbete de hoje. Que o verbete aí tem muita assertiva braba, que é o top para a personalidade, que mexe com o processo da filosofia. Muito embora ele seja da alta evoluciologia, que é a base de tudo. Isso aí, ó, e na filosofia eu estou falando. A compreensão teática do trinômio holo-filosófico, universalismo, megafraternidade e cosmoética. Que é a base do programa. Eu acho que a evolução é dialética. É verdade. Existe um confronto dos contrários e aquilo faz com que a pessoa... Você está certo, você fez a síntese da síntese, tudo certo. Nunca tive projeções, nem vi algum espírito. Minha experiência espiritual se baseia na fé de que vim de algum lugar e vou para outro. Bidu. No momento sofro muito com medo e descontrole emocional. Nasci clinicamente morta. Sempre tive problema de saúde e passei por trauma emocional de escala impactante. Sinto que sou assediada de forma enfática e que já tive encarnações onde tive muito poder mal utilizado. Quando se está completamente paralisado de medo da vida, como dar o primeiro passo? O primeiro passo é dominar o estado vibracional. Você tem que mexer com a energia. Qualquer coisa, vem aqui, passa uma temporada para fazer os laboratórios, acoplamentário e a dinâmica parapsíquica. Isso vai ajudar a pessoa. Vocês veem mais alguma outra indicação? Acho que isso é o ideal, né? Que de vez em quando eu falo aqui. Isso é o ideal, hein? Não, a consciência terapia sim, mas ela, do jeito que está aqui, já deve ter isso. Matéria de medicina e outras coisas, já fez tudo. Agora, a consciência terapia, ela passa primeiro por esse negócio. Aí ela vai para a consciência terapia, ela vai ver que tem valor. Se a gente falar nela, para a consciência terapia de cara, não, eu já tive com médico, com psicólogo, tudo. Por isso que eu acredito.
Agora, se ela vem e começa a ver o processo, entende? A energia, a coisa muda. Valdo, se ela quiser, ela pode fazer um atendimento pontual, que é gratuito. Toda quarta-feira tem na OIC. É só ligar. Toda quarta-feira? Então, quarta-feira tem lá. Fala aí para ela. É quarta-feira, atendimento pontual gratuito. Não, isso aí é bom. É só ligar para a OIC, porque tem que agendar previamente. O telefone da OIC é código 45. Antes dela vir para cá, ela já liga, já marca o dia, no período que ela passar aqui. Código é 45, código de área, 3025 1404. Olha, é bom avisar para você que isso aqui é um spa conscienciológico, tá certo? Outra coisa, está tudo florido atualmente. E eu não estou falando das flores das moças lindas que nós temos aqui, não. Estou falando de flor mesmo, naturais, está cheio, todo lado. Nós estamos no verão, mas estamos na plena primavera. Tem flor tudo quanto é lado. Agora, outra. A onicompetência consciencial não seria especialidade da holomaturologia? Sim, também é. É só olhar. Agora, gente, eu tenho aqui uma daquelas observações que eu faço para vocês, de vez em quando. Olha, para o nosso amigo que falou sobre holomaturologia, olha lá, interdisciplinologia. Está lá. Autoevoluciologia e em seguida a holomaturologia, Bidu. Ele está falando a coisa que está aí. Aqui. Mas olha, o que eu queria falar para vocês hoje é o seguinte: há paradoxo complexo até na linguagem. Isso é que eu, como vocês estão escrevendo, de vez em quando eu trago um verbete desse. Um verbete quer dizer um lembrete desse pequenininho. Ser cobra não é boa coisa às vezes. Pode ser víbora, tá certo? No entanto, recobramento da moral é uma boa coisa, é um anti-estigma. Então vocês vejam o que é a linguagem. Cobra é um negócio. Já recobrar, que é uma coisa positiva. No entanto, é superior à cobra, porque é recobrar. Vocês estão entendendo o que ele quer dizer? Agora, eu falando assim, vocês nunca mais vão esquecer isso. Você está entendendo o processo didático da história? Então, olha bem esse processo. Há paradoxo complexo até na linguagem. Ser cobra não é boa coisa, porque às vezes pode ser víbora. No entanto, recobramento, por exemplo, da moral, é boa coisa, é um anti-estigma. A pessoa está fazendo um recobramento. Outra coisa, eu já trouxe o verbete de recobramento? Eu já escrevi. Dá não, né? Então esse também tem que vir. Não está na listagem aí da turma também não, né? Então, ele vem qualquer hora, recobramento. Agora, aí você trabalhou a questão da polissemia. Vocês, né? qualquer coisa, oportunamente, vocês fazem a cobrança, o cobramento, eu vou trazer o recobramento. Vamos recobrar. Já está feito, está por aí. Mas, daí você jogou com a polissemia do cobra, né? No sentido... Com a polissemia da palavra cobra, né? Cobra, não, porque cobra tem de tudo. Às vezes, por exemplo, você é um cobra, isso é outra coisa. Agora, o que eu estou falando é a cobra em si. A víbora, a serpente. Que é o processo moral e depois o recobramento. Isso, que é difícil. Agora, veja, o recobramento. Não é estranho isso? Então, a linguagem tem essas coisas que é bom a gente saber. Quem está escrevendo precisa de ver essas nuances, entendeu? Da complexidade sutil do problema do signo, das palavras. Isso aí é sério. Por isso que, de vez em quando, eu trago alguma coisa nesse sentido. Pode falar. Aqui na página 3, em paradoxologia. Sim. O paradoxo da melhor escolha para si mesmo repercutir em melhor escolha para todos. Quando a pessoa faz a interassistencialidade, ela já não pensa mais em si mesma. Quando ela escolhe alguma coisa que ela é obrigada para si, ela já pensa nos outros. Quando pode. Porque às vezes, por exemplo, o homem vai comprar uma cueca, não serve para os outros, é só para ele. Isso aí não tem jeito. Agora, por exemplo, se ele vai fazer uma coisa que pode servir para muitos, ele já faz uma coisa ampla, acessível, mas universal. Isso é que é importante. Isso seria, por exemplo, aquele critério da dupla evolutiva que você fala para escolher a pessoa para assistir. Uma pessoa para assistir, não uma pessoa para você vampirizá-la a vida inteira. Isso é muito importante a gente pensar. Então, por exemplo, se você está com um duplista ou a duplista e tem problema com ela, olha, isso é ótimo. A sua dupla pode estar perfeita. Dependendo do seu nível de
segurança a respeito do seu tato, da sua força. Outra coisa, eu já falei lá com a minha turma hoje, quero falar para vocês. Hoje eu estou com essa camisa toda bacana aqui, porque a minha outra está suja. Não deu para limpar, porque nós mudamos a moça. Eu tenho 15 camisas dessa, tenho 15 camisas da outra. Mas a outra sujou e eu uso. Essa aqui ó, tem até minhas iniciais, você sabe, é a granfina da história. Mas é para colocar paletó e gravata. Então o povo olha, mas essa eu não posso estar usando, porque essa aqui não é tão boa para segurar o sol contra o câncer. A outra não, a outra é boa. A outra toda parece um balandral. O nome daquilo é balandral, sabe? Que é o que o nosso amigo Balzac usava, balandral. Aquilo equivale a um balandral. Se a gente põe aquela camisa fora, parece um camisolão. Entendeu? Mas você tinha citado no começo aqui parte da fatologia que tem a ver com holofilosofia. Você podia estender melhor isso? Porque aqui, inclusive, fala em holofilosofia aqui na quinta linha, né? Pois é, não, mas o problema todo é a filosofia, aí, ó, a seção. Está lá, a compreensão teática do trinômio holofilosófico. Universalismo, megafraternidade, cosmoética. Esse trinômio é o básico dessa história para ampliar o nível de lucidez da pessoa. Ele é o mais forte. Escuta uma coisa, eu queria falar um negócio com você. Eu vi lá e resolvi o problema do japonês. Mas tem uma coisa, lá em casa tem uma haste que está escrita lá, haste, Flávia. É sua haste de óculos? A Graça que deixou, depois então nós vamos resolver isso. É uma haste de óculos. Está lá, está assim, Flávia. É sua. É bom olhar, é uma coisa sua. Eu só quero falar para ele não esquecer, porque ela deixou lá marcado. Agora, de modo geral, então, vamos entender bem essa situação. Esse trinômio aí sintetiza tudo que a gente fala aqui de filosofia. Inclusive a política pura, sabe, da democracia. Na trinomiologia, ele não está na trinomiologia. Não, ele não está, não. Ele está aí, ó, filosofia. Porque isso é uma das sessões que eu tenho quando acaba a conformática. É uma das últimas que às vezes eu ponho. Olha na primeira página, filosofia, depois da tributologia. Olha lá. É aí que tem o processo. Isso aí é a síntese do problema. Agora aqui outra pergunta. A consciência, para deixar as repetidas ressomas, tem que dominar tudo nessa dimensão e não apenas nesse planeta? Ou seja, tem que viver em diversos planetas e dominar as diversas facetas da vida nas dimensões da vida? Não. O que a gente percebe, que as consciências mais avançadinhas falam, se você dominar um planeta desse, você domina o resto. Por quê? O problema não é o domínio do planeta. O que é? É a pessoa que domina a si mesma perante o planeta. Então, em qualquer lugar que ela esteja, ela tem que dominar a si mesma. Agora, para isso, ela tem que entender o ambiente que ela está, a ecologia, o rolo pensante. Então, o problema sério é esse. Não é passar para todos os planetas para a pessoa dizer, vocês estão perdidos. Como é que fica isso? Ninguém nem sabe quantos planetas tem, de tantos que são. O processo é esse. Agora, outra coisa. Nunca é um planeta só. É lógico que quem está na Terra, nesse nível já hominal, quer dizer, com lucidez, nesse nível de curso intermissivo, já passou por vários planetas. Esse aqui é o que seja o, como é que é? Em Foz, como é que chama? O chique do último. Quer dizer que esse seja o chique do último. Todo mundo aqui se transforma em serenão. Igual que o nosso amigo falou, né? Eu não sei, ele não está aqui agora. Ele não está aqui, que ele falou que nós estamos caminhando para fazer os serenões. São vocês. O problema é esse. Pela primeira vez a Terra vai ter serenão direto aqui. Agora, ultimamente. Então é o chique do último. Aqui, ó. Chique do último. Produção nacional. Outra aqui, ó. Prata de casa. Indústria de fundo de quintal. É essa aqui. No item filosofia, poderia aprofundar a compreensão teática. Esse aí que nós estamos falando.
Fala você sobre isso. O que é que você acha? Vamos ver. Não, eu preciso passar a bola para você. Depois você vai falar sobre isso. Lê aí, faz favor. Eu agora, afinal de contas, eu sou professor nessa história aqui, eu não sou nesse negócio. Tem que estar designando aí, meu povo. A holofilosofia, pelo que eu já vi aí, coisa de holofilosofia em livros aí do professor, ela dá destaque justamente ao universalismo, a megafraternidade e a cosmoética. São pontos, então, intimamente ligados à holofilosofia, né? O universalismo, que é lógico que... Agora, o universal também é coisa da filosofia, mas aqui o universalismo que a conscienciologia desenvolve é num sentido bem mais amplo, né? Agora, a megafraternidade também, que é coisa da própria conscienciologia e é da holofilosofia. E a cosmoética, então esse trinômio aqui, ele é próprio da holofilosofia, é isso, né? Agora, a gente pode falar também que uma palavra que eu poderia colocar aí se quisesse, mas que equivale às outras, é a arqueexistência, que é a existência máxima que você pode ter. Arqueexistência. Se você quiser, arquilucidez, que é o problema da inteligência evolutiva que eu falo. Mas fala. O que eu compreendo é o seguinte, a questão de holofilosofia como norteadora para a vida da pessoa, né? E aí, 3 pilares. O universalismo é como a pessoa, é um senso de pertencimento de algo maior, e que todos estão juntos nisso, que é universal, que não tem diferença de etnia, de país, de procedência. Então a pessoa vê que ela faz parte e as outras pessoas fazem parte também. Então não tem a segregação. A partir daí entra a megafraternidade, que é a forma dela se relacionar com os outros, a partir da fraternidade maior. E entra a questão da cosmoética, que é a regulação das relações interconscienciais numa visão muito mais ampla, muito mais complexa, de acordo com o paradigma consciencial. Então esses 3 eles estão totalmente vinculados. Universalismo, como a pessoa compreende a relação dela com os outros. Megafraternidade, o que ela sente pelos outros. E a cosmoética é a regulação dessas relações. Agora, tem uma coisa terrível que é bom a gente clarear, para as pessoas não entender mal as nossas assertivas e a base da conscienciologia, que é o seguinte: nós não exaltamos nem a plebe, nem também os secundários, aquilo que o povo chamava burguesia, por exemplo. Mas, em compensação, a gente estuda a Rodex, que é muito pior, que é a massa humana impensante do ponto de vista da evolução consciencial. Então, isso dentro dessa mega fraternidade tem que ser estudada. Aí, então, entra a TACOM e a TARES, sendo que a TARES é o mais importante, mas que não pode existir sem o embasamento da TACOM. O que você vai falar, por exemplo, de TARES para uma pessoa que seja da Rodex? Não vai adiantar muito. Primeiro, tem que calçar o gastrossoma do robô, para depois o cérebro do robô começar a funcionar. Senão não adianta. Você vai esclarecer o quê? Primeiro tem que fazer o esclarecimento da mucosa gástrica. Senão não vai. É a única saída para a pessoa poder entender o resto. Saco vazio não para em pé. Não para em pé. Então, de modo geral também, eu considero que isso aí é sério. Do ponto de vista da gente ver, por exemplo, você falou, não há segregação. Uma das segregações mais sérias que não existe é a da profissão. Todo mundo profissionalmente é a mesma coisa, é o mesmo nível. Isso aí é muito importante a gente falar de vez em quando. Né? O que ele falou está correto. O que eu esqueci de falar é que esse trinômio aqui está interrelacionado, né? Universalismo, megafraternidade, como o Loche falou. E uma coisa depende da outra, ele está interligado ainda. É uma assistência da história, interdependência e interpenetração do processo da ideia. Entende? Que é aquilo que eu chamo de aproximação simples, que vai dar uma visão, aumenta o problema da ideia. Agora aqui, a holomaturidade é requisito para conquistar a onicompetência consciencial? Não é só requisito, vamos dizer, uma coisa depende da outra, né? Faz parte, né?
a estrutura, não é isso? O senhor pode aprofundar sobre a condição do pensene na holomaturologia? A holomaturologia é o seguinte: a pessoa tem o cosmo-pensene, ela tem uma visão e ela procura viver de acordo com a cosmovisão de tudo que ela faz. Com isso, ela sai daquela monovisão ou de uma visão curta, pequena, míope, que ela tenha do processo dentro de um universo acanhado. Então, o âmbito, o perímetro, aquele universo que ela se manifesta, ele se expande. Isso do ponto de vista de qualidade, de quantidade, de estrutura, de modo intelectivo, quer dizer, o modo de entender essa realidade. Então, isso tudo muda. A holomaturologia é isso. Então, por exemplo, vamos dar uma síntese. Uma pessoa tem holomaturidade. O que é? É aquela pessoa que entende mais a inteligência evolutiva. Ela entende e procura vivenciar a inteligência evolutiva. Se ela faz isso, ela tem holomaturidade. Agora, o que seria inteligência evolutiva? É aquilo que a gente fala. É aquela pessoa que entende o mecanismo, a estrutura, o arcabouço. Como é que é a máquina do código? Como é que isso funciona? Dentro do problema do tempo, da cronêmica e também do espaço. Ou seja, da prosêmica, aquilo que ela está. Então, por exemplo, se você entende bem o rolo pensando que você mora, ou seja, a atmosfera de vida que você vive, você entende toda a estrutura, você está caminhando para a inteligência evolutiva maior. Isso é que é importante. Entender tudo, a estrutura. Então não adianta. Agora, a outra. Qual é a condição principal e o mega trafor para chegar à holomaturidade consciencial? Eu penso que a coisa mais séria é a pessoa querer ter lógica e racionalidade em tudo que ela faz, começando pela linearidade da pensanização. Talvez é o melhor, né, para chegar à holomaturidade, vocês não acham? O que vocês acham? Alguém quer falar sobre isso? O que você acha? Ah, boa? É por aí. Né? Vamos fazer consciência terapia familiar na OIC e nos foi solicitado o inventário familiar. O senhor acha que deveria ser analisado e pontuado o inventário do grupo familiar? Primeiro, as doenças que tem. Seria bom o seguinte, pega depois como é que é feita uma anamnese, a semiologia médica, para ver a árvore genealógica da família. Então, por exemplo, do ponto de vista médico, vale a pena ver. Por quê? Com isso, vai clarear as suas manifestações de hoje e as do futuro imediato. Por causa do processo das heranças. Né? No caso aí, eu acho importante a anamnese médica. Se a pessoa entrar na anamnese, ela vai entender isso tudo. Uma outra coisa, se você tem algum médico familiar, de confiança da família, chega para ele e fala assim, doutor, quais são as doenças mais comuns na minha família de base genética? Ele vai saber. Isso aí pode ajudar muito a pessoa. Vai clarear e fazer uma indicação. É o negócio do indicador. Vai sinalizar o caminho próximo. Que é o problema imediato. O futuro próximo. Vai ajudar. É isso? Quem é que está com o microfone? Tem alguém aí? Como é que é? Aqui, professor. Eu gostaria de saber se o serenão, na condição de anônimo, como ele trabalha essa questão da onicompetência consciencial. E também gostaria que você comentasse, que ontem você falou aqui sobre a educação, até que ponto a escola influencia muitas vezes para a pessoa não desenvolver essa definologia aqui de onicompetência consciencial. O problema todo é o seguinte, na questão do serenão, ele já domina a maior parte das coisas da vida humana. Então ele já domina. A inteligência evolutiva dele é imensa, muito acima da média que está aqui. Com isso, então, ele pode fazer uma assistência maior do que a que nós fazemos. No entanto, a assistência dele não aparece. E a gente, qualquer coisa que a gente faz, aparece. Ele sabe fazer isso de uma maneira sigilosa, acobertada, anonimamente.
e produz muito mais do que nós, falando as coisas claras, exibindo os processos da atividade toda na frente de todo mundo. Então, isso aí é problema do Serenão. Agora, por que ele é assim? Tudo indica que ele tem atributos, por exemplo, mentais somáticos, muito além desse que nós já conquistamos, que nós já entendemos, que a gente já tem uma autoconsciencialidade sobre essa realidade. Ele tem acima disso. Então, com isso, a coisa muda tudo. Agora, a onicompetência na questão da escola. Você estava vendo aí esses dias, houve aqui o nosso debate aí sobre o processo de educação. A escola está falida em muita coisa que tem por aí. Eles estão tentando fazer que levanta isso aí. E eu tenho muita pena na escola, não são só dos alunos, mas somente dos professores. Porque quase sempre os professores são mal remunerados, todo lado. Se eu, por exemplo, tivesse entrado na questão de ser professor na época que eu era, na escola, eu não teria feito nada das minhas pesquisas no exterior, porque eu não teria arranjado um pé de meia para fazer isso. Eu tive que trabalhar em outras áreas, mexer com outras coisas, mexer com o meu processo, porque só o problema didático não dava. No entanto, eu sou 100% fã do problema da docência, da pedagogia, do magistério, você está entendendo? Da didática. Mas agora, a gente tem que ver que no Brasil e em muitos outros lugares, o professor não é reconhecido, o que é uma pena. E outra coisa, do jeito que está a escola hoje, é difícil. Agora, isso que nós estamos falando, isso aqui é totalmente fora da realidade da escola hoje. Onicompetência, no caso, é a erudiciologia, é a polimatia. Você sabe que é igualzinho à televisão. Você sabe que uma vez me chamaram para um debate na televisão. Então, cheguei lá, eu comecei a falar uns processos, e com a base mais avançada. Então, o Paulo Gracindo, o pai, vira para mim na frente lá da escola e fala assim: Valdo, não perca tempo de falar qualquer coisa de erudição, não, você está na televisão. Entendeu? Aí eu vim para ele e falei assim: olha, eu não estou de acordo com você, Paulo. A situação não é essa. Eu acho que nós devemos de melhorar todo o processo de comunicação com o povo. Se a televisão é uma comunicação popular, vamos começar a melhorar isso aí. E outra coisa, eu não vim aqui para tirar pedra dos porcos. Eu não vim aqui para falar no deserto. De modo que eu quero falar do jeito que eu falo com qualquer outra pessoa. Por que eu não posso falar na televisão? E outra coisa, nada de me apressar. Eu sempre dei conta nesse negócio do povo. Não, fala que você tem só 5 minutos. Não, se tem só 5 minutos, eu não vou lá. Eu quero ter tempo para expor o que eu estou falando. Senão o povo... Você expondo tudo, com detalhes, um monte de gente não te entende. Agora veja bem se você chega lá e fala tudo superficialmente, de qualquer maneira, passando, uma pressa danada, isso, tudo bem. Ninguém vai entender nada e vão criar problema em cima da gente. Por isso que eu falava assim: não, eu faço. Agora, ó, eu tenho que expor a minha ideia do início até o fim. Com princípio, meio e fim. Falar pela metade eu não vou, senão eu não falo nada. Agora, a televisão tudo é assim. Não, você tem 5 minutos, eu tenho, não sei. Não, isso aí não. Então não é comigo, eu não apareço. A mesma coisa. Há muitos anos que eu deixei de dar entrevista por telefone. Faz muitos anos. Eu estou falando para vocês claramente. Agora veja, eu tenho cara de ser cara da elite, ou de estar assim com a Torre de Marfim? Não. Não sou burro. O que é isso? Essas consultas de entrevista por televisão, tudo é uma piada danada. Eles ficam lá enchendo lá os negócios deles, mas você mesmo leva de cambulhada, vai na sua cabeça, porque o negócio fica pela metade, eles não vão entender bem, e você fica participando daquilo, você nem sabe qual que é o objetivo daquilo que eles estão querendo. Nada disso. De modo que eu digo aí para vocês, aí, ó, os novos autores aí, que estão os professores nossos, cuidado com tudo quanto suas entrevistas. Agora, cuidado com a entrevista por telefone. Se o ideal é cortar, não dê.
Aí eles falam assim, não, vai acontecer isso, assim que vê. Qual o problema? Não tem nada a ver com isso. Ó, você dá uma de ombros, e você não tem nada a ver com aquilo. Agora, veja, até um certo ponto, isso é um tipo de homem super inteligente. Homem super. Omissão superavitária de alto nível de inteligência. Eu estou falando da minha experiência desse negócio de entrevista. Eu já tive tudo quanto é coisa que vocês pensarem nesse assunto, no Brasil e no exterior. Tema da entrevista por telefone. A entrevista por telefone é o seguinte, é tudo feita por ele. Explica isso aí, do seu ponto de vista de jornalismo. Fala para ela. Precisa de vivenciar isso para a pessoa entender bem, viu, Lúcio? Mas ele sabe. Do meu ponto de vista, eu não sei o que você ia falar, né? Mas eu vejo que você não tem contato direto com as pessoas, você não está cara a cara, você não está olho a olho, você não sabe o que vai ser feito com a informação. No escuro? Como é que é isso? Você não sabe o contexto que vai ser colocado a informação, enfim. E eu gosto de ver a aura das pessoas, você sabe disso. A distância, às vezes, dá para ver, mas por telefone não dá. Atualmente não dá para a minha clarividência ir pelo fio. Eu já tentei, mas não é bom. A gente entra, a energia vai, mas tem um monte de coisa que você não deslinda. O telefone não dá. Agora, isso é o de menos, tem muito mais do que isso. Porque na hora que você fala uma entrevista dessa, o ideal é que tenha gente. Tem aquele negócio da época minha lá com o meu amigo, lá aquele que dessomou faz pouco tempo. Na hora, então, que eu começo a mexer com as energias, que tinha 40 pessoas lá no programa de televisão, ele pediu isso, começar a fazer, Valdo, não fala isso, você toma meu programa. Sr. Valdo. Ele ficou com medo, isso é um clodô. Sr. Valdo, na letra A. Outra questão também da entrevista, época que eu trabalhei no departamento de comunicação, é a questão que eles pegam, às vezes, a entrevista, não sabem o contexto que eles vão inserir aquela entrevista na rádio, por exemplo, ou na televisão, seja ele ainda vai montar ainda. E ainda vai cortar para editar. Então, também você não sabe o que vai ficar do que você falou. O que eu queria perguntar para ele, né, enfim, vocês também, a gente vê que tem um crescente, uma demanda, né, crescente, demanda não, na realidade na televisão, de muitas entrevistas ao vivo por telefone. Você acha que é um atenuante ou um agravante ser ao vivo? Isso é coisa boa para eles, mas não para os entrevistados. Não, né? Agora, ó, as pessoas só começam a ver isso a hora que elas se enchem com o processo, elas ficam saturadas do negócio de entrevista. Lá pelas tantas você fica assim. Eu, como viajei muito, dei muita aula, muito curso por aí afora, eu sei como é que é isso, tudo quanto é jeito. Por exemplo, tem lugar que eu fazia muita entrevista por rádio, que era difícil para certa televisão, pouca televisão, etc. Então, ou por rádio também, é preciso você ter cuidado para onde você vai, de que modo que é. Na Europa, por exemplo, em certos lugares, um monte de radiofonia e estação de rádio na periferia da cidade. A Espanha, por exemplo, é cheia de lugar assim. Outra coisa, em Buenos Aires, até quando eu fazia muita entrevista, tinha entrevista na cozinha dos caras. Entrevista de rádio. A emissora era junto à cozinha do sujeito. O cachorro vinha, pulava no seu colo. Um negócio assim. Então, isso tudo a gente tinha que ver. Uma outra coisa, e lá na Espanha, uma vez, eu fiz uma viagem de avião para chegar à Espanha que durou 3 ou 4 horas. Aí eu chego lá e falo assim, agora eu já tinha dado um monte de entrevista, mas tem mais uma que era um pouco retirada. Eu disse, mas retirada como? Não, fica um pouco assim, afastada do centro de Madrid. Então, mas como é que é? Não, nós vamos de carro, tudo isso. A viagem de lá até chegar demorou mais que a minha viagem de avião, que eu saí dos Estados Unidos para ir para a Europa. Está entendendo? Agora, lá no fim do mundo, era fora, tem até um nome, sabe? Chama Toledo. Aqui não tem um que chama Toledo? Lá também tem. É na Toledo, lá perto de Toledo, é fora de Madrid. É outra comarca, outra localidade, está entendendo? Outro município. E, no entanto, era um negócio muito sério. Agora, essa era muito assim de alta ajuda e cheia de coisas de iluminação. Então, eram aquelas da televisão que fala no Brasil, tudo é maravilhoso, você está entendendo? Cheio de coisa brilhante.
Agora, a emissora dela era na casa dela. Você está entendendo? Tudo muito feminino, bem cor-de-rosa. Você está entendendo? Agora, veja, a mulher era uma cabeça. Por isso que eles ainda atingiam. Agora, eu não me arrependi daquilo, mas aprendi, né? Toda vez eu falo assim, quantas horas que a gente vai demorar para chegar lá? Eu não perguntei antes, caí nessa. E outra coisa, a volta foi um problema, porque eu estava com congestionamento, demorou mais para ir para Toledo. Agora, fiquei conhecendo a porção de comarca lá fora, entendeu? Tudo é Espanha, tem disso. Então é bom a gente ver isso. Agora, lá em Buenos Aires, que é o lugar mais bravo que tem, em matéria de rádio, eu não sei hoje como é que está. Eu não acho que tenha melhorado muito, não. E a situação toda em Buenos Aires é difícil. Paulo, aqui no ar. Podia explicar aqui em teoriologia, a teoria do esgotamento das autocognições planetárias no serenismo do Homo sapiens serenismo. O que é essa autocognições planetárias? As autocognições planetárias é o seguinte, ele já sabe tudo como é que funciona o planeta. Todo o mecanismo do planeta, em todas as áreas de atividade, em todas as linhas de cognição, de conhecimento. Ele sabe tudo. Isso é que é o serenismo. Ele esgotou isso aí. Não tem mais nada para aprender. Olha, é aquele meu negócio aos 12 anos. A hora que a minha mãe, meu pai lá falam, meu filho, aqui não tem mais nada. Essa cidade não te dá mais nada. Enquanto está assim, tudo quanto é curso, tudo que tinha, biblioteca, você já viu o que interessa. Você tem que estudar fora. Não tem jeito de ficar aqui. Entendeu? Então, a cidade já não era muito pequena para mim, no caso. Então, o serenão não é a cidade. É o planeta, ficou pequeno para ele. Então, ele deixa disso. Agora, não é bem o planeta. É a dimensão humana que ficou pequena para ele. Nossa. Então, isso é que é a serenologia. Essa autocognição dele, ela está na estrutura planetária? Ela brinca na estrutura? Não, ele entende como é que funciona o planeta. Desde que ele foi descoberto, o que é que faz, como é que ele funciona, a geologia, a geopolítica, a geoisso, geoaquilo, geofísica, geoquímica, tudo você pensar de geo. Ele estudou todo o planeta, sabe tudo. Mas agora, não é só o planeta. Através do planeta, ele sabe como é o sistema solar, a galáxia, o universo físico. Isso é que é importante, o serenão. E ele sabe. Aí é que é o X, ele sabe. Essa minha dúvida é essa, entre compreender e atuar, como que a autopersonalização dele atua na estrutura mesmo de Maia, do Maia? Eles são capazes de muito mais do que a gente pensa. Por exemplo, aquele negócio da derrogação das leis da física e da química. Eles fazem o que bem entendem. Foi aquele negócio da monja, que fez assim, ó, e as árvores começaram a pegar fogo. Como é que é isso? Sai dessa. Então, veja, o que é que não tem ali? Então, gente, olha aqui, curar uma pessoa, se eles quisessem, jogaria energia, cura tudo na hora. Qualquer tipo. Agora, eu vi coisas parecidas assim. Os negócios dos Kahuna lá no Hawaii, aquelas coisas. Eu vi a pessoa fazendo a redução de fratura exposta, com o osso aparecendo, pegou, fez aquilo e começou a passar assim, e o povo usando energia. Daqui a pouco a pessoa saiu andando. Eu vi isso. Quer dizer, ali é lógico, tinha ali alguma coisa de efeito físico, um serenão com aquele povo muito sério. Podia ter até guia cego, mas tinha sua razão de ser. Então o que eu vejo é o seguinte, se for derrogar leis, todas essas leis que nós conhecemos da física são burras. Tudo isso pode ser ultrapassado. Agora, você tem que seguir, se você está estudando a química, está estudando a física, tem que seguir. O caminho físico é aquele, está tudo correto. A biologia é aquela. Mas agora, por exemplo, o serenão, ele derroga esse processo de leis. Isso tudo é bobagem. Então, a verdadeira sabedoria, ela transpassa a legislogia nossa conhecida. Vamos entender isso? Você já pode começar a entender isso. Eu, por exemplo, eu vi essas coisas todas. O outro, a minha mãe com aquele negócio todo, nós fazemos aquela corrente, daqui a pouco ela faz assim, ó, começou a sair perfume da mão dela. Debaixo do sol.
Estudo, a corrente foi feita no meio do sol. E outra coisa, o cara que estava com câncer no nariz, eu nunca posso esquecer aquilo. O negócio foi dando alteração, aquele troço foi fechando, etc. Aí, quando acabou, o Jerônimo Candinho falou assim, agora, ó, tem que reformular isso aí. Quer dizer, reformular quer dizer, fazer uma plástica no nariz do cara, porque ele estava com um buracão, né? E aquilo tudo acabou. Entendeu? Não tinha mais. Agora, debaixo do sol, como é que é isso? Essa função que você fala de ser o pau da barraca mesmo planetário, nisso, a nível da autopensinização dela, ela atua como que um roteador de energia imanente? Ela faz o ciclo... é mais do que isso, o negócio é muito sério. Agora, ele sabe funcionar. É como se ele fizesse e desfizesse mundos. Fizesse o quê? Mundos. Mundos. Entendendo? Ele faz, desfaz. Por isso que a gente vê que esse negócio de Big Bang não resolve nada. É muito pequeno, é pobríssimo, paupérrimo. Está entendendo? Eu quero ver atrás disso, mais sério, ou por cima disso. Eu quero ver a coisa de cosmovisão mesmo, grandona. A mega, hiper, holo, cosmovisão, ultra cosmovisão. Isso é que é o Serenão. Por isso que eu falei, a teoria de Serenão, quando eles me chamaram em 87 lá, eles falaram, não, a teoria de Serenão nós queremos ouvir. A hora que eu falei, criou uma bagunça, teve gente que nem dormiu. Porque todos os argumentos que eles me apresentaram, eu liquidei na hora. Isso foi lá na Unicamp, dentro do seminário que eles fizeram para examinar a Conscienciologia. Dia 12 e 13 de dezembro de 1987. Professor. Sim. Professor Valdo, eu lembro que no livro Projeções da Consciência, em lição de fraternidade, o senhor fala sobre isso, a transmutação da serenona a respeito de armas, né? E isso tem relação ao que o senhor está falando sobre isso? Eles têm capacidade de manifestação no universo, no cosmos, que nós ignoramos o modus faciendi, o modus operandi, o know-how disso. Nós não temos esse know-how ainda. Agora, ó, a monja já me falou que não adianta a gente saber disso agora. Em vez de ajudar, piora. Por exemplo, o menino começou a estudar tabuada hoje. Aí eu vou ensinar para ele a matemática superior, por exemplo, de algum processo de ângulos e equações, etc. Tal. Não adianta nada. Ele não está preparado para aquilo. Há um rombo entre a gente e o Serenão. Há um abismo, um gap. Entende? Há uma lacuna que tem que ser preenchida. E esse preenchimento é feito por essas coisas que nós estamos fazendo aqui. É o curso intermissivo, a conscienciologia, o estudo, o parapsiquismo, o desenvolvimento da pessoa. Então não adianta. Colocar o carro adiante dos bois não resolve. É isso aí que é a síntese dessa história toda. Okay, você tem ideia de qual mecanismo ocorre com essa questão do gap do conhecimento e da tecnologia? Por exemplo, há alguns séculos no planeta, a gente tinha mais acesso ao conhecimento em si, era mais raseiro, era mais fácil de entender. Com o tempo, assim, cada dia o gap entre os cientistas e a população geral aumenta. Fica mais complexo, assim. Vai. E os serenões, como é que a mesma coisa, mas conosco, por exemplo, sempre existiu esse gap imenso. Mas... E a diferença é muito pequena, né? Nós é que melhoramos um pouco, pouco a pouco, não tem assim, jeito. Eu fico pensando assim... Agora, ó, pensa só numa coisa que talvez possa dar mais ideia para você. Existe a energia imanente. Então o processo, o enigma todo está na energia imanente. Se a gente sabe usar essa energia imanente sem modificá-la, nós chegamos no Serenão. Quando nós modificamos, nós estamos aquém do Serenão. Pensa só nisso. Então, por exemplo, todas essas leis e princípios que dirigem o universo físico dependem da energia imanente, que é o que
movimenta isso. É a gasolina, o combustível, é aquilo que dá força para a história. Então, pensa bem. Se você souber mexer com a qualidade dessa energia imanente, você consegue todos esses fenômenos, parafenômenos, condições, alterações de tudo. Então, por exemplo, eu só assim que eu entendo aquele negócio da monja que faz o negócio. Aquilo ali, ela derrubou uma série de vezes, porque ela já pegou energia imanente para fazer aquilo que bem entende. Naquela hora, é como se ela tivesse combustível na mão dela. A energia era um combustível, já pegou. E outra coisa, um combustível no nível daqueles metais daquelas armas, para aquilo pegar fogo. Como é que você vai pôr fogo num lugar de metal? Presta atenção. Lá era um monte assim, ó, de armas. Tinha muito pouca coisa que estava envolvendo aquilo, que era uma espécie de camuflagem que eles estavam fazendo. Agora, ó, o negócio é um troço grande, não era pequeno, não. É maior do que esse lugar meu aqui, ó, da plataforma. Entende? E estava coberto com uma série de gravetos, umas coisas desse jeito. Entende? Agora, por exemplo, a hora que começou a pegar fogo, você via direitinho, o aço estava sendo derretido lá dentro. Como é que é possível aquilo? Então, você só entende pela energia imanente, alguma coisa. Agora, outra coisa terrível, isso é instantâneo. Ela não acendeu nenhum fósforo, ela não mexeu no negócio para explodir, fez nada. Ela fez... Agora, tudo ela fez para me criar problema mesmo, né? Para mostrar, né? Para mostrar o que era, mas estava ajudando. Agora, aqueles caras eram guerrilheiros. Ali era o arsenal deles. Eu sei que... Não, é um negócio lá. Mas eu sabia que era. Está entendendo? Professor, aqui no ar, na página 13, em Principiologia, dá para aprofundar, falar um pouco mais sobre a relevância do princípio da descrença ou dos autoesforços experimentais na aquisição da condição de onicompetência consciencial? O princípio da descrença, eu considero ele importante porque você tem que ser descrente de tudo e todos, quer dizer, não acreditar em nada, para você fazer a sua experiência pessoal. Na hora que você faz a experiência pessoal, é o que nós chamamos aqui, auto-esforços experimentais, que é o da pessoa. Você então vai quebrar a cara com você mesma. Não dá para você reclamar de ninguém. Você vai ter uma experiência pessoal, você não pode reclamar do amparador, você não pode reclamar do seu pai, você não pode reclamar do seu advogado, do seu médico, do seu professor, do seu companheiro. Você tem que reclamar de você. Então veja, o princípio da descrença ele é terrível e o povo evita por causa disso. Você não tem para quem reclamar. Não há um balcão de reclamações, de PROCON, para você reclamar. Não tem jeito. Agora, na condição da onicompetência, esses autoesforços, eles são insubstituíveis, não tem outra saída. Agora, veja, o princípio da descrença, o que é bom nele é o seguinte: princípio da descrença, 3 palavras, isso é a síntese de tudo. A síntese de tudo. Praticamente, Arlindade, princípio da descrença seria a síntese da nossa filosofia. Agora, veja, todo mundo conhece isso desde a antiguidade, mas ninguém quer seguir, todo mundo tem medo. Agora, descrenciologia. Se nós falarmos de descrenciologia, é o mesmo sinônimo de evoluciologia, de cosmoeticologia, de experimentologia, ou se você quiser, pesquisologia, é a mesma coisa, descrenciologia. Então pensem nisso, e pense na questão da onicompetência, e pense na questão do serenão, você vai entender muito mais. Eu posso ter uma postura no meu dia a dia de descrenciologia, e isso não pode ser confundido com uma espécie de cinismo ou materialismo, como diferenciar? Não interessa. Isso aí não interessa, não vem a linha de observação nossa. Não interessa. Você não tem nada a ver com os outros, é com você.
Tá, mas eu não posso... Você está tirando para fora, você está querendo jogar lá para fora. Não, senhora. Fique dentro do seu egão. Entendi. No caso aí, ainda é egão. Eu não posso falar que é um eguinho. Entendeu? É egão. Valeu. Você entendeu, né? Entendi. Não tem lógica isso? Raciocínio. Então vamos pensar, gente. Quando você está falando, pensando, pensionizando, qual o percentual de egotismo? Qual o percentual de egocentrismo que ainda tem nisso? Nós temos que pensar. É o problema para caminhar para o povão, caminhar para a humanidade. E o pior, caminhar para a humanidade. Mas então não pode acontecer de eu achar que estou sendo descrente e na verdade eu estou sendo eu para mim mesmo. Não me interessa o que a opinião pública pensa. Não, eu estou pensando em mim, eu na minha opinião. Mas você agora, é isso que você tem que pensar. Então a pessoa chega e fala assim, eu gosto de pensar muito nas minhas coisas. Fala assim, então está ótimo. Você vai pensar no princípio da descrença. Pronto, eu esburrar para a pessoa. Entendeu? Entendi. A pessoa chega para mim e fala assim, não, eu gosto de pensar muito, em primeiro lugar, nas minhas coisas, porque eu tenho que defender minha evolução, minha situação. Estou fazendo uma força danada, acabei de fazer o curso desse, o outro curso, não sei o quê. Assim, está ótimo, mas veja, você vai pensar então em você, tendo o princípio da descrença. Pronto, você esborracha a pessoa. Ela aí vai ver que o negócio é mais sério que aquilo, que ela estava tendo assim uma abordagem amadorística. Para ela ser profissional tem que entrar o princípio da descrença. Então não dá para apelar mais, acabou a apelação. Ou você conserta ou deserta, porque você está encantoado. O princípio da descrença é o canto. Canto que eu estou falando não é a cantoria, não. É o canto, aquele canto do índio que eles evitam, o carbacédio. Quer dizer, a pessoa está encantoada. Mas assim, como é que eu aplico em mim mesmo o princípio da descrença? Como é que é? Como eu aplico em mim o princípio da descrença? É você que sabe o que você precisa. O que você está precisando? Vamos perguntar para os Zaslaves o que é que ele tem de conotação egóica. O que aparece mais? Então é essa que você tem que pegar. Não é isso? A autorrefutação. Tem que acabar com isso. Os Zaslaves está lá perto, ele ajuda. Dá um jeito. Ela é muito viva. Ela sabe bem dessas coisas todas. Aquela ali é vivória, que é um negócio. Ela tem um QI alto. Agora, vamos entender isso aí. O processo... Vamos aumentar os QIs. Tá certo? Valdo. O QI, vocês sabem, não é a queixa incompleta, não. Tem um monte de nome que eles colocam para QI, né? Vocês sabem. Valdo. Aqui ainda em principiologia, é o princípio da onicompetência relativa. O segundo item. Sim. O princípio da onicompetência relativa. Como é que seria? O processo é o seguinte. Você tem que ter uma competência das coisas, mas presta atenção. Você aprendeu, por exemplo, entrou na escola e falou para o seu pai, eu quero estudar o programa dos números, que eu não estou sabendo bem, porque isso aí vai me ajudar a fazer o meu pé de meia, que eu tenho que conhecer um pouco mais esse negócio de dinheiro. Aí o seu pai vira para você e fala assim, meu filho, você já está conhecendo o valor dessa nota. Que nota que é essa? Quanto que ela vale? Aí você fala, R$20. Pois é. Então, você agora vai estudar aritmética. Aí você entra e começa a dominar todos os fatores, os problemas das equações, mas apenas da aritmética. Então, a divisão, subtração, multiplicação, divisão, tudo isso. A soma, que é a adição. Então, você arranjou uma competência aritmética. Mas, por exemplo, números mais complexos, você não sabe nada. Aí o seu pai vira e disse, meu filho, só isso não adianta. Você estudou aritmética, você agora vai ter que estudar matemática superior. Então, a sua onicompetência já começou a aumentar. Agora veja, o princípio da onicompetência é relativa. E se você ficar com competência da aritmética, era muito relativo. Você ainda não sabe nada sobre o processo da matemática superior?
Então, tem que aumentar essa relatividade, você está entendendo? Você está caminhando para um absolutismo, mas esse absolutismo parece que ninguém nunca consegue, nem o serenão não chega lá, que seria o definitivo, seria a cognição total, entendeu? E a gente não sabe como é que é isso. Então vamos entender, o princípio da onicompetência relativa é você estudando adição, 2 mais 2 igual a 4, 24 dividido por 6 dá 4, 32, né? Junta com mais 32 dá 64, e por aí vai, isso aí é muito relativo. Está muito michuruca ainda a sua matemática, tá certo? Eu acho que eu expliquei bem, né? Nosso chefe. Eu, na minha condição de seu avô, parece que expliquei tudo que precisava, tá certo? Valdo, você já comentou que na obtenção da condição de evoluciólogo, a magistratura é um ponto forte, a condição dele ter passado por essa carreira. Você já identificou, tem alguma hipótese de, depois da condição de evoluciólogo, qual profissão seria uma profissão importante para a obtenção da condição do serenismo? Por exemplo, o transmentor, quando ressomar, você tem alguma hipótese? Uma das coisas mais sérias é o seguinte: a hora que ele é obrigado a atender milhares de consciências, e ele tem que ficar anônimo. Então é aí que a coisa muda de figura. Entende? Há processo aí que ele faz, mas aí começa a perceber aquilo que a monja falou que não está na hora de eu entender, que é o processo dos mega atributos mentais somáticos. Então, por exemplo, o transmentor, eu acho que não vai demorar muito, ele vai entrar nessa. Então, ele deve ter alguma aula. Pelo próprio trabalho dele, ele vai começar a entender isso, entendeu? O processo da assistência, da evoluciologia dele, vai exigir que ele saiba certas coisas. Enfim, falando o nosso português aqui, que a gente já entende. O extrapolismo parapsíquico dele vai pegar o mental soma num nível que nós não entendemos. Vocês entenderam isso? O que eu quero dizer? O extrapolacionismo parapsíquico, mental somático. Então, para mim, ele não demora muito por isso. Agora veja, a hora que ele começar com isso, vai chegar um ponto que eu não preciso falar mais nele, porque ele vai sumir. Você está entendendo? Antes de ser serenão, ele já vai ficar mais anônimo. É isso que eu vejo, que eu sei que acontece. Já aconteceu isso com um que a gente não conhecia. A hora que eu falei, cadê o fulano? Ele sumiu. Aí os colegas falaram, não, ele já passou, ele ascendeu. É aquele negócio que eles falavam da acesse, a ascensão, entendeu? Ele sumiu, quer dizer, subiu. No caso, o sumiu é porque subiu. Subir aí é uma coisa também relativa, porque pode estar embaixo, em cima, de lado, à esquerda, à direita, atrás, na frente. Mas sumiu porque subiu. Está entendendo? Isso é acesse, é a chamada ascensão do processo evolutivo. Essas coisas existem mesmo. Professor, sim. Aqui, eu me interesso muito ainda, mesmo na Conscienciologia, pelo Pietro Baldi, né? Ainda leio algumas coisas sobre ele, porque foi o meu primeiro contato assim, com alguma coisa voltada para a evolução, foi através dos livros dele. Eu achava fantástico, mas depois que eu cheguei aqui, eu comecei a ter um embasamento bem crítico em relação a muita coisa, mas é uma figura que ainda me chama a atenção. Mas ele tem coisa interessante. Mas eu gostaria de saber sobre essa questão da onicompetência consciencial do Pietro Baldi, que ele falava sobre tudo que era tipo de assunto, filosofia, sociologia, evolução, espiritismo, mas ao mesmo tempo essa interprisão que ele tinha com o cristianismo. Como é que seria esse nível de onicompetência dele nessa relação aí? Isso é que eu chamo do processo da priorismose. Ele era a priorismota, ou a prioriota, como eu chamo. Entendeu? Sob esse aspecto ele tinha. Agora veja, é porque ele foi sacerdote em muitas vidas. Foi padre. Isso aí piorou ele. Na verdade, quando eu conheci já no fim da vida, ele era um verdadeiro padre. O jeitão dele, olhava tipo sacerdote, tudo dele. Ele era filósofo, o negócio todo, gostava de pôr a mão assim, ó, pensando. Mas você via que
E outra coisa, ele tinha uma certa distância da pessoa. Entendeu? Tinha ainda muita coisa nesse sentido. Agora, em matéria de energia, o homem era fantástico, fora de série. Ele deve ter feito muita assistência nas vidas anteriores dele para ser daquele jeito. Ele chegava, conforme, na maioria dos lugares, ele dominava o lugar com a energia dele. Entende? Porque você sabe, desde pequeno, meu problema era os fluidos, era ver os eflúvios. Eu arranjei um monte de nome disso, é só pegar o projeciologia, que tem mais de 100 nomes sobre o processo de energia. Então, o meu problema era os eflúvios, é ver a situação, a aura da pessoa. Isso eu aprendi muito cedo, cedinho, e os passistas todos me ensinaram. O Tivital, o professor Alípio, um monte desse povo, desde o meu curso, você está entendendo, inicial de espiritismo, que era o catecismo espírita. Entendeu? Então, o que se passa? Eu aprendi a coisa muito cedo e vi aquilo. Quando eu vi uma pessoa que era de energia diferente, eu estava lá com ela. Eu queria fazer pergunta, queria conviver, dava um jeito de almoçar junto, ou jantar, ou ir na casa, dá um jeito. Isso sempre foi assim. Em Monte Carmelo já era assim. Agora, quebrei a cara, né? Tinha uns caras que tinham energia demais, mas era tudo atrapalhado. E às vezes dava até mais problema do que ajudava. E outra coisa, às vezes, aquilo ficava engarranchado comigo, era um custo eu me livrar depois. Então, com o tempo, eu tive muita experiência para ver como é que fazia. Agora, quando eu conheci o Pietro Baldi, foi na época do Chico, eu já tinha 20 e poucos anos. Eu já sabia tudo, a maioria dessas coisas todas. Então, eu vi logo o homem como é que era. Eu vi algumas pessoas na minha vida desse jeito dele. Para ele era fora de série. Vida que eu tenho, das coisas que eu li sobre ele, eu acho que ele nunca foi muito espírita. Nunca porque foi. Ele se utilizou muito do espiritismo para divulgar o que ele pensava sobre a evolução. Foi. Aquele livro da Os espíritas gostavam muito dele, por causa das coisas todas que tinha, que achavam que aquilo tudo era psicografado. O problema dele, o processo dele era esse. Mas agora, na verdade, não era. Ele, o processo das Lourdes, aquela coisa toda dele, aquilo era uma coisa mais importante, mas ele não entendeu nada. Ele não sabia nada desse negócio de fenômeno direto com ele, não. Ele não tinha noção do processo da energia dele. Agora, veja, eu já tinha uma opção de noção disso, uma vez me deu até vontade de abrir o jogo, assim, chamado de lado e falar uma opção de coisa, o Chico não deixou. O Chico vira para mim e fala assim, meu filho, não faça isso. Vamos respeitar a idade dele. Outra coisa, esse homem saiu da terra do Francisco de Assis e veio para cá. Quer dizer, eu virei para o Chico e falei assim, saiu da terra do Francisco de Assis e veio para o Francisco Cândido Xavier. Quer dizer, é isso que o Chico queria dizer. Você está entendendo como é que é? Então, veja, a gente tem que respeitar o homem. Como é que faz? Como é que é? E aquele livro dele, O Sistema, ele aborda alguns tópicos assim que lembram algumas coisas na conscienciologia. Claramente a clarividência viajoura. Observa que bem, mas não sabia disso. Ele me lembra muitas coisas do Swedenborg, você está entendendo? O Swedenborg falou tudo sobre a ectoplasmia sem falar. Mas explicou tudo o fenômeno da ectoplasmia, as coisas que tinha com ele. E não sabia que aquilo estava existindo. Mas o Swedenborg a gente admite que o negócio era muito tempo. Agora, o Pietro Baldi não, já tinha muita coisa que já tinha passado debaixo da ponte, né? Muita gente já está sabendo as coisas. Já era hora dele saber. Ele não ficou sabendo porque era interiorota com o processo da igreja. A igreja é terrível, porque faz lavagem cerebral. Né? A religião, a maioria faz isso. Eu comigo, por exemplo, foi o máximo, porque esse negócio de lavagem cerebral, meu pai era muito desconfiado. A turma de Minas, tudo desconfiada. Né? E eu não entrei em lavagem cerebral com o espiritismo. Mas eu vi muita gente lavada cerebralmente com o espiritismo kardecista. Eu vi gente fanática no Rio de Janeiro com a federação que dava até pena. E outra coisa, a Maria, a mãe de Jesus, eles falando nas preces deles, a coisa horrível de vomitar. Então tinha muita gente fanática no movimento espírita. Entende? Por lavagem cerebral. Agora no Rio de Janeiro é que eu vi mais gente assim.
Por isso que eu falei, não, essas questões, por exemplo, de Umbanda do Rio, aquela coisa, eu falei assim, aqui vai caminhar, porque aqui tem de tudo. Há muita influência desses processos, na antiga capital do Brasil. Agora aqui, inicia a TENEPS há mais de um mês e há uns 15 dias a TENEPS vem ultrapassando 1 hora de duração. Uma vez chegou a 1 hora e 40 minutos. O ponto é que eu não percebo o momento do desacoplamento do amparador, embora perceba o acoplamento no início da prática. Isso pode ser considerado normal no início da TENEPS? Como posso perceber melhor o desacoplamento do amparo? Tudo indica que isso aí está tudo normal. Mas agora, para você saber que está normal, é o seguinte, quando acaba a TENEPS, como é o seu estado íntimo de consciência? É positivo? É agradável? É confortável? É harmônico? É sadio? Você se sente bem? Isso que é importante. Se sente, não tem nada, vai em frente, você está com um amparador. Sempre que movimenta energia com maior eficácia, mesmo sem chegar ao EV, tem sensação de ventosa sendo retirada da cabeça. Grosseiramente, é como se fosse puxado um desentupidor de pia que estava grudado lá. Essa sensação acontece mais de uma vez por movimentação energética. Não consegui determinar se essa sinalética está ligada ao autoexassédio. Sinalética desse tipo tem maior probabilidade de estar ligada ao desbloqueio energético ou seria desacoplamento de consciência? Não, aí pode ser tanto uma coisa quanto outra. Se isso aí está ligado mais à sua nuca, deve ter consciência. Se está ligado mais à sua cabeça, não tem mais consciência. O processo é só de bloqueio seu. Agora, precisa dar um jeito, é deles não precisar de usar isso mais. É fazer uma vez e aquilo limpar para sempre. Não é? Sobre o óleo pensene pessoal, tem investigado ou investido na higienização pensênica devido ao início próximo da minha TENEPS. Percebi que as intrusões pensênicas patológicas têm sido menos frequentes. Entretanto, tenho vivenciado mais ataques extrafísicos com lucidez. O senhor acha que é a preparação para a TENEPS? No meu caso, o senhor tem alguma ideia ou dica para melhorar minha interassistência? Olha, eu que te conheço aí de certas coisas que já vi, isso tudo você já está começando a fazer alguma assistência. Agora, processo de TENEPS é só você que vai saber quando é que você está madura, up to date, em ponta, né? Na ponta, tudo arrumadinha para fazer. O problema é seu, tem que ver. Agora, que está havendo alguma assistência, está muito sério. Ontem à noite assisti filmes sobre a vida de Pestalozzi. Sempre que assisto filmes que tratam dessa época, 1700, 1800, percebo a pressão do cardio-chakra. Fui dormir bem. Hoje, pela manhã, fora do corpo, fui atacada extrafisicamente com perseguições e gritos. Não conseguia ter movimento, só conseguia mentalmente pedir que me deixasse. O ataque terminou quando houve a intervenção do amparo. Ainda estou me sentindo bastante cansada e com dores físicas no estômago e laringe chakra. Sei da questão da blindagem e da eficácia do EV, mas como conseguir estudar assuntos que me remetam ao passado sem ficar tão suscetível a tais manifestações? Primeiro, pare com os filmes e trabalhe com o seu estado vibracional. É a melhor coisa que você faz. Você não está gabaritada para ver filmes históricos. Desse jeito, não dá, né? Se melhorar o processo da autodefesa energética, você não acha? É o jeito, tem saído. O senhor citou hoje Jerônimo Candinho. Poderia falar mais sobre ele? Sim. O Jerônimo Candinho, o nome dele era Jerônimo Cândido Gomide. Ele foi um discípulo de Eurípides Passanufo em Sacramento. Agora, o que se passa? De lá, ele durou mais que o Eurípides, durou só 38 anos. O Jerônimo passou de mais de 70 anos, etc. Quando eu encontrei com ele, que eu tive mais experiência, ele já tinha cabelo branco, igual eu, e tinha uns 72 anos, mais ou menos. Agora, o que se passa com esse homem? Ele desenvolveu muito a questão dos fluidos, dos efluidos, quer dizer, das energias, de esterilização de energia. Ele era muito bom nisso. E outra coisa, ele era um cara com muita testosterona, ele era muito machão. Ele não era um cara grandalhão, assim, nada disso. Mas era um cara de roça, como se fosse assim um lavrador,
e curtido pelo sol daquele jeito, mas com uma força presencial, uma força, vamos dizer, viril de macho, simplesmente impressionante. A voz dele, laringe, chakra, tudo mostrava que o cara tinha energia, tudo quanto é pode. E outra coisa, ele estendia a mão, julgava a energia, você sentia tudo na hora que mexia no ambiente inteiro. Quer dizer, ele era um grande passista. Desses passistas espíritas que eu conheci, foi um dos maiores que eu vi. Foi ele, foi o tio Vital, que era meu tio, que era fora de série, alguns assim, e muitos outros que eu vi, que era gente boa, em matéria de exteriorização de energia. Agora, o Jerônimo, ele gostava de fazer o processo de assistência para melhorar a pessoa, assim, curar. O problema dele era a terapia, melhorar tudo. Por isso que ele foi para Palmelo e incentivou o negócio para fazer a cidade, para a coisa toda. Quando eu fui lá, as coisas estavam só conversando. Aquilo era apenas um distrito lá no estado de Goiás. E a coisa era tudo feita no meio do mato. Então ele me convidou, eu estava com a minha mãe, que eu fui levar a minha mãe, ele me convidou para trabalhar com ele, para ficar lá. Eu, naquela ocasião, eu tinha menos de 20 anos, para vocês terem uma ideia. Então eu falei com ele, não, eu não posso, que eu quero estudar, eu quero fazer uma série de coisas ainda, e eu tenho um planejamento. Aí ele falou assim, quando você fizer, você aparece aqui, vamos ver o que é que você faz, você ajudar a gente, vamos ver o que é. Mas não dava, né? Eu vi que lá não dava. Porque lá era uma cidade, eles acabaram fazendo mesmo as coisas todas. Então tinha que fazer uma escola, fazer um hospital, fazer um centro espírita, para conversar, tudo era daquele jeito. Agora, a minha mãe, por exemplo, ela melhorou com o processo que estava lá por causa da hepatopatia que ela tinha. Isso aí a gente deveu muito ao Jerônimo Candinho. Agora, ele era fora de série. Eu vi depois, muitas vezes, fora de corpo, com as coisas aí de trabalho, de assistência, junto com o tal mal, etc. De vez em quando ele aparecia. Agora, ele era um cara que, assim, tudo dele era forte. Arlindo, onde está você? Quer dizer, ele parecia um cara que era militar. Pelo jeito dele de falar, aquela coisa toda, sabe como é que é? Muito forte, o jeito dele. Agora, ele falava assim com os espíritos que comunicavam, tudo, gritava, tudo, dava um jeito. Só não batia com o evangelho na cabeça do jeito que eu vi gente fazer isso no estado do Rio. Chegava e falava, sai espírito imundo, e batia com o evangelho segundo o espiritismo na cabeça, do médium. O médico, coitado, tinha nada a ver com aquilo. Ele às vezes estava ali recebendo o negócio, tinha nada a ver, mas tudo isso eu vi. Tinha tudo isso. Agora, ele era fortão nessa história. Mexer com a história. Muito forte. Professor Valdo. Sim. Há pouco o senhor falou assim que o princípio da descrença seria a síntese da nossa filosofia, né? Seria. Então, como é que é isso, assim? Por quê? Presta atenção. Você é obrigado a ter as experiências do cosmos para você entender o cosmos. Não adianta nada a escola, não adianta nada os outros, não adianta nada a humanidade, não adianta nada os serenões, não adianta nada a sua assistência, o amparo extrafísico. O problema todo é seu, é o alto esforço. Agora, é a descrenciologia, o princípio da descrença que leva a pessoa a entender isso. Não acredite em nada nem em ninguém, você tem que acreditar em você, naquilo que você vivenciou. Esse é o caminho da evolução toda. Agora, isso é terrível. A gente não pode de cara começar a falar nisso que o povo não vai entender. Pelo seguinte, você está mandando o povo voltar para o egoísmo. Só que tem que ter um egoísmo altruísta, que é o mais difícil que tem. Que é você saber se doar para o cosmos, para a humanidade. Essa doação assim, integral para a humanidade é muito difícil. O povo tem dificuldade de entender isso. Então, o princípio da descrença, se você for ciscar, for aprofundar, em matéria da nossa holofilosofia, você vai dar no princípio da descrença. É um dos veios que você vai encontrar lá. Quer dizer, o tatuí. Você sabe o que é tatuí na areia, né? Você começa a mexer lá no fundo, o bichinho está lá, pequenininho, mas está lá no fundo. Lá no fundo, você vai encontrar o princípio da descrença. É o cara que foi procurar a arca perdida. Andou, fez buraco, tudo quanto é lado, andou por todo lado. No fim, chega lá e está lá. A arca perdida, está lá, princípio da descrença. Quando a gente pensa em filosofia da conscienciologia, tem a questão do universalismo, né? O fraternismo que está aqui no próprio. Mas esse é o maior universalismo. O maior universalismo começa no seu egão. A hora que ele fica eguinho. Esse que é o universalismo. Pelo princípio da descrença.
Presta atenção. Eu vi o processo do princípio da dispensa muito cedo, aí o enumerador chega para mim e fala assim, não fale disso agora, está muito cedo. Ele tinha razão. Se eu falasse, ia criar um problemão devido ao processo filosófico. Então, tinha que entrar com uma coisa prática, né? Uma projeção consciente. Vamos começar a mexer com isso. A vida humana, você tem que usar rabanete ou, se não, cenoura para a égua correr, porque senão não dá. Agora, tudo feito assim às claras. Eu estou expondo para vocês o que é. A intenção, como é que foi. A intenção era boa. E deu resultado, porque vocês estão aqui hoje. Bob, isso que você fala aí do voltar para si mesmo, é o que você pôs aqui em paradoxologia, né? Que é quanto mais buscar o bem de si mesmo, mais vai atingir o... Você tem que voltar para você ver o que você tem para você repartir com os outros. Que é o Adams, né? Agora, a maioria das pessoas, ela não quer saber o que ela tem, ela quer defender o que ela tem, mesmo não sabendo o que é. Entende? Isso é igual àquela criança. Não, essa gaveta aí é a minha, não mexa. Assim, mas o que tem nela? Você não interessa, é minha. Você vê a criança é assim, né? Não mexa, isso aí é meu, não quero nem saber o que eu tenho aí. Quer dizer, está uma bagunça a gaveta da criança. E ela não quer nem saber, mas aquilo tudo é dela, não pode pegar. Não tem para ninguém. Entendeu? Então aquele negócio, não tem para ninguém, é só meu. Entendeu? Meu. Não é assim? Então isso aí é que é. Tem que sair desse egoísmo para dividir para todo mundo. Então a gaveta é da humanidade e da para-humanidade. Esse é que eu quero. Eu tenho uma dúvida em relação até essa, você falou das energias, dos efluos. Você falou, acho que foi ontem, em questão do Rasputin, que ele soltava energia pelo rosto. O que é a vantagem e a desvantagem disso? Isso mostra que ele conhecia muito o processo da energia. É melhor? Aqui, o cara movimentar e mexer na Kundalini das mulheres através da cara. Isso tem relação com algum chakra específico? Tem relação com o holochakra, tudo. Ele dominava o processo. Tudo indica que o negócio dele era ele, porque eles achavam que o olhar dele influía. Mas isso não é o trisnar. As mulheres ficavam doidas, se julgavam nos pés dele. Até a imperatriz, né? Era terrível. Isso é o trisnar que você fala? Aquele, como é que é? Trisnar, triscar. Não, triscar é fichinha perante isso. Triscar é aquilo que a pessoa vê nos olhos que ela tem parapsiquismo. E quase sempre, ou ela está em transe ou está perturbada. Então trisca. Você vê como é que é. Agora ele não, ele já tinha dominado o triscar, já tinha dominado o sexo chakra, já tinha dominado o problema da exteriorização apenas de movimento. Ele chegava e dominava. Agora veja, ele parecia que conhecia alguma coisa disso. E outra coisa, na Rússia tem uma porção de coisa de tradição que o povo entende de energia. Por isso que apareceu tanto médico, efeito físico lá, todas aquelas donas, aquele povo todo, sabe como é que é? A Academia de Ciência admitiu uma opção de coisa na Rússia sobre o problema da energia. Isso é um fato lá. Outra coisa, aquele negócio de eles matar sapo, só de jogar energia no sapo, sem encostar nele, para o coração do sapo, pronto, ele morre. Tudo isso eles são capazes de fazer. Lembra da Nina Kulagina? Só essa dona aí era um negócio. Até mesmo o Gurdjieff, né? Pois é. Tem que olhar esse problema todo. Mas o que tem de especial na energia que é exteriorizada pelo rosto? É aquela do tenepsista veterano. Não há mais movimento. O problema vem daqui, não é do rosto só que eu estou falando. É a cabeça. O que interessa é o campo da cabeça. Ó, eu sou isso aqui, o resto não é nada. Tudo isso aqui é máquina. A minha consciência está só aqui, ó. Todo mundo aqui é um coco da Bahia, mais nada. Mesmo aqueles que não são da Bahia. Entendeu como é que é? A nossa amiga da Bahia não tem hoje, quer dizer. Viu? Você tem aí então. Pois é. Todo mundo é coco da Bahia. Quer dizer, o que interessa é o campo da cabeça. É um coco que está aqui. Mas tudo é secundário. Tudo é moldura.
Para você andar, tem que se locomover, tem que ter essa armação aí. Todo mundo está de andadeiras. O corpo humano é uma andadeira. Andadeira, você sabe o que é, né? É o homem da perna de pau. Aquele que anda com 2 metros de altura. É que tem Olinda. Olinda, na época do carnaval. Sabe como é que é? Tem aqueles palhações enormes lá, uns negócios todos que aparecem e tal. E o cara na rua. Sr. Valdo, qual é a sua visão da obra de Helena Blavatsky? O que tem? Helena Blavatsky. O que tem? Está falando de vários bustos, aí me vem a lembrança de Blavatsky, Madame Blavatsky. O que você quer com ela? Não, a Blavatsky era a grande médium, mas tipo que banda, entende? Ela fumava charuto, tinha uma opção de bobagem nela, ela não era muito organizada em nada. A Blavatsky viu como é que eram os processos de efeito físico, materialização, que ela viu as sessões de Paris, sabe, na época de Allan Kardec. Mas ela, quando quis fazer o processo, ela quis fazer uma espécie assim de estudo filosófico, mas mais religioso, mas cortando os fenômenos parapsíquicos. E ela então viu uma opção de coisa e arranjou ali umas circunstâncias lá, uma opção de coisa. Outra coisa, ela copiava muitos textos antigos que ela lia. Ela era boa em matéria de poliglotismo, conhecia a opção de coisa, a dona era muito culta. Então ela copiava. Existe, por exemplo, aquele véu de Ísis, aquele negócio todo, sabe, desvelando o véu, aquela coisa toda, que tudo é cópia de textos mais antigos. Agora, ela fala dos textos antigos, ela explica como é que era, ela era boa nisso, mas ela não levou a coisa pelo lado da ciência para valer. Então a filosofia ficou fede, não cheira, quer dizer, não definiu nada, entendeu como é que é? Ela, por um lado, viu o negócio de espiritismo, mas não assumiu a coisa do ponto de vista de ciência. Allan Kardec viu aquilo também, mas não assumiu do jeito que precisava. Quer dizer, jogar fora as oportunidades todas do processo. Entende? Agora, ela era uma cabeça muito inteligente, muito culta, e tinha um parapsiquismo também respeitado. Na verdade, por exemplo, foi ela que ajudou o processo da Índia a se libertar dos ingleses. Porque foi ela que instruiu Gandhi para ele assumir a condição da Satyagaya. O Gandhi não sabia nada disso. O Gandhi era um reles, advogado de qualquer maneira lá, que mexia com as coisas. E ela chegou para ele e falou assim: o que você está fazendo? Por que você não defende esse seu país que tem entregas baratas aí, da Commonwealth? Dá um jeito nisso aí, como é que é? Ela viajou muito, ela esteve em muitos lugares, via as coisas, ela tinha uma visão de conjunto maior do que esse povo. Então, por exemplo, só isso dela ajudar o Gandhi já foi uma grande coisa na vida dela. Agora, a teosofia é um fracasso, porque não atingiu tudo que precisava. Podia ter feito muito mais do que aquilo. Eles ficaram no acostamento, pararam no meio do caminho. Você quer falar? Professor, ali em patologia, sexta linha, o senhor fala na consciência quando reconhece como única soberania os domínios íntimos do próprio micro-universo consciencial. Considerando essa condição do princípio da descrença, que o senhor falou antes e tal... É justamente isso aqui. Os requisitos, a condição necessária para a consciência alcançar essa soberania. Você tem que entender que você só manda em você, quer dizer, no corpo da Bahia, naquilo que está acima do seu nariz. Mas você não domina nada. Nada é só isso aí. Então, o micro-universo consciencial nosso, ele tem que avançar através da assistência que nós fazemos para os outros. Isso é que é aqui. A consciência, quando reconhece como única soberania os domínios íntimos do próprio micro-universo consciencial. E depois tem a próxima, a outra, que eu li isso aqui logo que nós começamos a ter tudo. A compreensão definitiva da intransferibilidade dos altos esforços evolutivos. Quer dizer, não adianta ninguém evoluir por você. É só você que evolui por você. O médico te ajuda, o amparador te ajuda, sua mãe te ajuda, seu pai te ajuda, eu mesmo posso te ajudar, o amigo te ajuda, mas não resolve. Quem resolve a opção real, a definição, a solução, é só você.
seu alto esforço. E aqui não há um limite assim meio frágil com relação à questão do ego e do egão? Limite como? Não estou entendendo. Da pessoa pender para um lado ou para outro. Não, esse é o problema dela. Se ela quer esborrachar, ela vai para a baratosfera, fica lá. É o que acontece. O cara passa 8 séculos pensando que aquele sofrimento é para o resto da eternidade. Ele quis assim. Por isso que o egão é esse. O limite que estabelece é você. A liberdade nossa é total. Agora, quem estabelece limite somos nós. Veja bem o seu limite. Olha bem o que você quer. Agora, o cosmos te dá liberdade. As consciências são criadas simples e ignorantes. Elas fazem o que elas bem entender. Se faz coisa errada, aquilo bate na cabeça delas, tem um revertério. Se faz coisa boa, aquilo expande a consciência. E ela se sente mais confortável, é melhor, é mais agradável. Felicidade, isso que o povo chama de felicidade, é assistir os outros com plena consciência disso, sem aborrecimento. Você assistindo os outros, você se sente mais feliz. A verdadeira felicidade é assistir os outros. Outra coisa, quanto mais você assiste os outros, mais contato você vai ter com personalidade mais evoluída do que você. Então, o ponto de contato, o link, o local de ligação é o assistir, é quem você assiste. Então, a interassistenciologia é sinônimo de conscienciologia. Isso é a vida, não tem outro jeito. Você queria falar alguma coisa? Quando se falou na descrenciologia, eu estava aqui pensando, eu posso dizer, a descrenciologia é base filosófica nossa, porque ela pode confirmar ou desconfirmar os fenômenos, parafenômenos. Não é isso, é assim que você melhora a sua verdade relativa de ponta. Por exemplo, nós estamos hoje dentro de um período da nossa evolução, onde nós estamos ampliando as nossas verdades relativas de ponta, como há muito séculos nós não fazíamos. Isso divide o curso de emissível e as coisas que nós debatemos aqui. Então, mas ela serviria de parâmetro para você confirmar ou desconfirmar? Tudo que você faz serve de parâmetro para o próximo passo. É aquele negócio lá da escala evolutiva. O passo que você dá agora serve para ver qual o encaminhamento e indicador do próximo passo. Tudo é ininterrupto, tudo tem interligação. Tudo é essa corrente que está aqui na sua frente. Mas parece que a descrenciologia internamente, para mim, para todo mundo, ela tá em todas, né? Você tem que usar a descrenciologia, por isso que ela é a base, seria isso. Outra coisa, pense o tempo todo na interassistencialidade. Aí você vai errar menos. Tudo que você colocar os seus pensamentos em favor do outro, você está só acertando, não tem nada contra você. Outra coisa, se você começar a pensar muito a favor dos outros, você acaba com o seu egoísmo e vai errar menos. Agora, uma pessoa que pensa só nela, ela erra mais. Então, deixar de pensar nos outros é errar. Então, o maior erro básico talvez fosse esse. É a pessoa que deixou de pensar nos outros, nos semelhantes, na humanidade, na para-humanidade. Agora, o pior dessa história é que a gente fala em humanidade, mas depois tem que esquecer isso, que a coisa mais séria é a para-humanidade. Mas, de qualquer forma, ela faz um autoteste para chegar às conclusões próprias. O autoteste é permanente. O autoteste é permanente. Escuta só, o Epicom tem autoteste, o completista tem autoteste, o desperto tem autoteste, o evolucionador tem autoteste, por aí vai. Todo mundo está em permanente autoteste. Nós aqui, por exemplo, somos de um nível que nós estamos no autoteste de quê? Proex, Complex, Ofiex, Despertologia. Só aí tem 4 autotestes violentos.
Alguém aí, por exemplo, acha que está em primeiro lugar como autoteste da dispersidade? Ninguém quer pôr a mão na cumbuca. Agora, quer ver? Aí é capaz de aparecer gente. Alguém aí já está inteiramente consciente que está sob os efeitos do autoteste da PROEX? É o óbvio, né? Tá certo. Agora, tem uns que já começa a esquentar. Se falar em OFIEX, esquenta. Se falar em complexo também, né? E outra coisa, se falar que é o autoteste da Mega Gescom, quem é? Como é que é a verdade? Como é que é? Mega Gescom. Mas fala. Professor, aqui na teoriologia, na segunda página, eu não sei se você viu se tem um erro aí, autocognições planetárias, né? Por incrível que pareça, o papai aqui já falou sobre essa, meu filho. Sou retardatário. Ele chega, sempre retardatário. Você trabalha, não é isso? Porque acho que você chega. Então, você está perdoado. Você tem direito de chegar retardatário até o ano 3000. Viu? Tá, professor, não tem nada com isso, não estou mexendo nada. Nem eu. Bom, eu fiz correndo o risco de já ter sido mesmo, mas de qualquer forma eu vou continuar falando, né? Porque vai que não apareceu ainda. Professor, agora você poderia explicar melhor essa teoria do esgotamento aí das autocognições? Também não sei se já foi falado. Já. Talvez não. A gente quer falar para ele isso aí, nós não podemos deixar o homem sem chumbo. Quem é que quer falar? Precisa de saber. O Java não tem mais? Já foi? Já foi. Já foi. Então agora vamos pegar aqui. É a teoria que você quer, não é isso? A teoria da evolução consciencial. Essa eu não preciso falar porque aqui tem vários doutores no assunto e doutoras também. Agora, a teoria do esgotamento das autocognições planetárias, serenismo, do Homo sapiens serenismo. O problema é o seguinte, você tem que entender as coisas em torno de você. Então, você entende primeiro no seu, a sua atmosfera de vida, que é o seu holopensene, e aquilo vai expandindo, 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 expandindo. Vai chegar um ponto que você vai entender a Terra inteira. Então, o serenão, ele tem que entender a dimensão intrafísica. Então, é o universo todo físico, para ele se transformar e alcançar aquele nível de consciência livre. Agora, com isso, então, você vai começar a ver que é muito importante o esgotamento por parte dele de todo o conhecimento das coisas reais, da vida física, planetária, das galáxias, dentro daquele serenismo que ele tem que alcançar. Então, por isso que tem serenões que estão no serenismo inicial e tem outros que estão naquele muito avançado. Uns, talvez não precisam mais de ter nem vida humana, mais, nem nada, já estão quase para ser conscientes livres. Agora, outros não, eles acham que eles não precisam de fazer algumas vidas. Agora, às vezes, o intervalo de uma vida dessa para outra dele, às vezes é 1000 anos, 500 anos, 800 anos. Isso varia demais de serenão para serenão. Você entendeu aí, então? Agora, com isso, ele alcança uma condição realmente do esgotamento. Ele conheceu tudo. Agora, eu falei para o Jarbas que o Jarbas nasceu em Monte Carmelo igual eu, você sabe, ele é meu neto. Né? Então, você entende bem. Quando eu inteirei 12 anos, a minha mãe falou, meu filho, você pode ir que não tem nada. Monte Carmelo não tem mais nada para você. Isso foi em 1944. Realmente não tinha mais nada. Aqui não tem mais nada para você estudar. Não há mais escola, não há mais nenhum professor melhor aqui. O melhor professor já te deu aula durante 2 anos, foi o Vicente Lopes Pérez, que era o seu preceptor. Mas aqui não tem mais nada. Você já leu os livros que interessavam, você agora tem que ir para um comércio maior. Ele chamava comércio. A cidade geralmente era comércio, não. Entende? Tanto que era a Rua do Comércio. Quando eu fui para Uberaba, por exemplo, a Rua Arthur Machado era chamada Rua do Comércio, que era a principal artéria da cidade. Então, a minha mãe me colocou na jardineira e me deu tchau. E eu entrei para o internato. Foi assim que eu fiquei. Nunca mais, na verdade, eu voltei a morar em Monte Carmelo. Nunca mais voltei lá.
Isso foi, veja bem, mais ou menos fevereiro de 1945. Eu já tinha saído com ela, tinha feito uma viagem a Uberaba para fazer o exame de admissão ao ginásio. Isso foi em novembro de 44. Agora, eu tinha, nessa ocasião, 12 anos, nas duas viagens. Eu fiz 13 anos em 45, quando eu já estava no internato, em abril. Agora, com isso, a cidade depois arranjou o Colégio Nossa Senhora do Amparo, que era das freiras, já começou a melhorar, já não tinha só o curso primário. E começaram a arranjar outras coisas. Mas, enquanto eu estive lá, não valeu nada, demorou muito. Esse aí demorou demais. Depois disso, o Mário chegou lá com uma início de universidade, lá com a faculdade, etc., tal, que a gente até falou lá quando eu fui lá. Então, isso é Monte Carmelo. Naquela ocasião, Monte Carmelo estava com 45 mil habitantes ainda. Agora, na minha infância, lá devia ter 5, 6 mil habitantes só. Não tinha mais que isso. Posso fazer mais uma pergunta, professor? Professor, o que é que predispõe a condição da Primener? O que predispõe? A Primener. A Primener é um conjunto de fatores positivos homeostáticos, quer dizer, sadios da pessoa, que se junta e aquilo aparece em forma de energia. Está entendendo? Dentro da vida dela. Então é um processo harmônico, de equilíbrio maior. São vários fatores que fizeram a confluência, houve uma convergência dos fatores homeostáticos, sadios, que levou a pessoa a se sentir melhor. Entendeu como é que é? Isso então que é a primavera energética. Agora veja, a pessoa às vezes fica eufórica e não sabe por quê. Isso é um erro. Ela perde a oportunidade de entender o processo e de permanecer com aquilo. Então ela tem que começar a estudar. É por isso que eu falo, o que é a Primener? O que é o Cipriene? O que é extrapolacionismo? O ideal é a pessoa entender isso tudo. Ela tem que entender estado vibracional, o que é o arco voltaico crânio-chacral, entender o que é uma primavera energética, depois o que é um ciclo de primaveras energéticas, é o Cipriene, e compreender o que é extrapolacionismo. Todos esses fenômenos, pouco a pouco, essas manifestações de energia, vão ajudar a pessoa a ter extrapolacionismo, que é a melhor coisa que pode ocorrer no caso, que é ela ter já uma vivência antecipada de uma coisa que ultrapassa aquele nível evolutivo dela. Ela tem então aquilo que nós chamamos um prelibar. Prelibar é o seguinte: você chega, por exemplo, aí no supermercado e eles falam assim, está vendo aqui uma degustação, quer experimentar esse chá? Isso é o prelibar. Você está degustando o processo, é a degustação. Então você tem a degustação do fenômeno. Entendeu o que eu quero dizer? Isso é o extrapolacionismo parapsíquico. Eu não vejo outro jeito de mostrar isso aí, eu não sei, através do exemplo. É da pessoa tomando chá. Né? Pois é, o pior é que não tem aqui, ó, ela está falando que ela conhece bem o supermercado. Ela já procurou, não tem nada desse negócio no supermercado. Mas lá tem a boa de fubá. Estou só lembrando, entende? Aí você fala... Professor Waldo, aqui na terceira linha da patologia, aceitação das virtudes essenciais ou dos megatrafores exemplificáveis. O senhor poderia falar um pouco mais aqui? Peraí, eu quero ver onde é que está isso. Na patologia, terceira linha de cima para baixo. Ah, sim. A aceitação das virtudes essenciais, é isso? Isso. A aceitação das virtudes essenciais ou dos megatrafores exemplificáveis. O problema é o seguinte: qual é o nível seu de admitir esses princípios da conscienciologia? Principalmente esses que estão falando aqui, são os megatrafores da personalidade. Como é que você admite isso? Você admite essas coisas? Você procura dar exemplo disso? Você já colocou isso na sua vida? Como é que é a situação? O problema todo é esse. Essas virtudes essenciais, elas podem ter a ver com as vidas passadas da pessoa, com as retrovidas? Tem a ver, é um conjunto, né? Cada do processo dos exemplos. Escuta, nós acompanhamos as coisas todas, você sabe disso, né? Estamos com vocês e não abrimos. A vida é assim mesmo, tudo tem sua razão de ser.
Existem os checkmates dos grandes negócios. Você está entendendo como é que é? Tem que entender isso tudo. Agora eu vejo que vocês entenderam. A hora de vocês está boa. Positivo. Vamos em frente. A vida é assim mesmo. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 78 assinaturas no livro. 78 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais, 15 perguntas respondidas online, 40 votos presenciais e 13 votos online. Hoje vamos ter 4 recados. Alexandre Nonato, curso Biografias, Loge, Balanço Assistencial, tema Complementário, Emanuel, Semana de Invexis. Olá a todos, gostaria de convidá-los para o curso Autoconhecimento através de Biografias, que é um estudo de caso da vida de Juscelino Kubitschek, a partir da biografia que foi lançada recentemente. Esse curso ele vai acontecer agora no domingo, dia 17, são 6 horas de curso, das 8h30 às 11h30 de manhã e das 15 horas até às 18 horas. A proposta desse curso é trabalhar na primeira parte, falando sobre a vida de Juscelino Kubitschek. Então, os traços da sua personalidade, as obras mais marcantes e fazer um debate sobre a vida dele. Vamos também discutir nessa parte algumas técnicas e métodos que podem ser utilizados para se estudar uma personalidade sobre a ótica da Conscienciologia. E na segunda parte do curso vai ser uma parte prática em que a gente vai utilizar algumas técnicas para a pessoa aprofundar a autopesquisa dela a partir de biografias. Faremos isso com base na biografia de JK, usando como um exemplo. O preço do curso ele sai R$ 60 e para quem fez a primeira turma, que foi em dezembro, que é aluno reciclante, sai por R$ 38. O curso tem apenas 30 vagas, se não me engano já tem 10 inscritos, então quanto antes vocês fizerem a inscrição melhor, porque a tendência é lotar as vagas. Ok? Muito obrigado. Pessoal, gostaríamos de convidá-los para o curso Balanço Existencial, cuja proposta é ajudar a pessoa a fazer uma reflexão sobre os resultados que ela vem alcançando na sua vida. Então, durante 4 dias, nós vamos funcionar como um verdadeiro pit stop existencial, para ajudar a pessoa a fazer esse balanço, esse inventário pessoal dos seus resultados, das suas realizações, das suas conquistas. E, a partir daí, estabelecer um planejamento para a sua vida nos próximos anos, para melhorar a sua performance e os seus resultados. Dentre as várias atividades nesses 4 dias, nós gostaríamos de destacar a apresentação de 4 epicons que vão falar da sua vivência pessoal na condição de epicentrismo consciencial e a relação com a sua proex. Nós vamos ter o professor Pedro Fernandes, o professor Hernande Leite, a professora Marina Tomás e o professor Alexander Steiner. Cada um vai apresentar o seu estudo de caso pessoal e a partir dali nós vamos ter um debate com todos eles e a turma inteira. Então vale a pena a participação, tudo isso o objetivo é ajudar a pessoa a refletir sobre os seus resultados em particular, ok? O curso ocorre aqui no campus do discernimento durante os dias 13 e 16 de fevereiro, agora no mês que vem. Maiores informações vocês podem acessar o site da Apex, que é www.apexinternacional.org, ou ligar aqui para o CAEC, código é 45, telefone é 3525-2652, ok? Obrigado. Boa tarde a todos, convidamos para participarem do próximo acoplamentário, que acontece aqui no CAEC dos dias 29 a 31 de janeiro, final desse mês. O acoplamentário é um curso sem pré-requisitos, faz parte, o laboratório grupal para o desenvolvimento parapsíquico, e a cada curso existe uma temática diferente. Então, a próxima temática vai ser Parapolítica, com os epicons, professor Felipe Mansur e professor Mário de Oliveira. As inscrições são feitas na recepção do CAEC também, no telefone 45-3525-2652. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Estou aqui para divulgar a 7ª semana da INVEX, que ocorrerá agora o próximo sábado, dia 16 de janeiro até o dia 21,
Durante a semana ocorrerão várias palestras relacionadas ao tema da IVEX e o curso em parceria com a PESC, a Diretriz da PROEX, além do passeio ao Museu Bertone. Para mais informações, pode mandar mensagem para o e-mail cursos@civex.org. Obrigado. O verdadeiro vencedor para amanhã é Bitraforologia, ganhou com 15 votos, e a especialidade Traforologia. Obrigada e boa tarde a todos.